lavar as mãos várias vezes ao dia por medo de contaminação, voltar para casa para se certificar que a porta realmente está trancada, ou querer as coisas em casa muito organizadas rigidamente. Esses são sinais de que a pessoa pode ter toque. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar o que é o toque e principalmente como sair da sua mente e entrar na sua vida. Meu nome é Luan Carvalho, eu sou neuropsicólogo pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e terapeuta cognitivo-comportamental pelo Instituto Beck, lá na Filadélfia. Bom, hoje nós vamos falar sobre transtorno obsessivo-compulsivo, também chamado como TOC. É muito comum as pessoas falarem: meu toque, eu tenho toque porque eu gosto de deixar tudo organizado, eu tenho toque porque eu gosto de deixar meu guarda-roupa separado com todas as roupas por cor. Pessoal, gostar de ser uma pessoa organizada, gostar de limpeza, querer fazer as coisas em um determinado ritmo, não significa que você tem toque. O comportamento normal do comportamento patológico tem uma diferença muito clara. A pessoa com toque realiza uma série de comportamentos, seja limpar, organizar, lavar, verificar. Eu vou daqui a pouco dar alguns exemplos. Ela realiza diferentes comportamentos para aliviar uma angústia que está dentro dela. Essa é a principal característica do toque. E esses comportamentos para aliviar essa angústia são feitos e realizados com tanta frequência a ponto de gerar sofrimento e atrapalhar a vida da pessoa. Se você tem o hábito de ser uma pessoa organizada, de deixar as coisas limpas e isso não interfere no funcionamento da sua casa, as pessoas não reclamam, né, que você tem esses hábitos, tudo bem. Mas quando a gente fala de toque, o problema é um pouquinho mais profundo e eu vou explicar para você o que é o toque. Bom, toque significa transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno vem dessa noção entre normal e patológico. Sempre quando nós falamos de transtorno, nós estamos falando desse conjunto de características que levam ao sofrimento, que atrapalha a pessoa a fazer amigos, que atrapalha a pessoa a estudar, que atrapalha a pessoa a trabalhar, que dificulta o relacionamento com os membros ali da casa, gerando sofrimento não só para ele, mas para todo mundo que está ao lado. Isso é transtorno. Obsessão e compulsão tem uma diferença aí que é importante vocês saberem. Obsessões é uma série de sensações que a pessoa pode ter que gera um incômodo, que gera uma vontade de se livrar. Nós temos as principais obsessões, por exemplo, como medo de contaminação, medo, por exemplo, de estar fazendo algo errado, um desconforto de ver alguns elementos que não apresentem simetria. Muitas vezes a pessoa ela pode estar lá dirigindo num final de semana e notar um pensamento imaginando cometendo algum acidente. Ela pode estar na igreja ou numa missa, ali durante o culto, e começar a imaginar palavras que ela considera como pecaminosas, ela começar a visualizar imagens que fazem com que ela fale: meu Deus, então eu sou uma péssima pessoa. Olha que tipo de pensamento que eu tô tendo. Eu tô tendo pensamentos contra meu filho, eu tô tendo pensamentos contra alguém que eu amo, eu tô tendo pensamentos cometendo um crime. Nossa, eu sou uma péssima pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa para se livrar. E aí é que entram as compulsões. Essas ações para se livrar desse sentimento de culpa, desse sentimento de medo, desse sentimento de nojo, da preocupação, até atingir um estado de alívio. O problema é que o nosso cérebro, para o bem ou para o mal, entende que isso é um hábito. E quanto mais a pessoa ela realiza ações para se livrar desse desconforto, mais o cérebro vai querer eliminar esse desconforto, até que em um momento isso vira uma grande bola de neve e a pessoa vira então
completamente focada, ela está completamente focada em cumprir esses rituais para aliviar o desconforto. Então, uma ação que era inicialmente realizada para diminuir ali, né, uma culpa, um sentimento desagradável, na hora em que ela estava na missa, fez ali uma vez só, passa-se os anos, a pessoa precisa fazer aquele mesmo ritual para tomar banho, passa-se a fazer aquele mesmo ritual para começar a estudar, passa-se a fazer aquele mesmo ritual antes de sair de casa, e a tendência é que o efeito alcançado pelos rituais no começo já não sejam mais os mesmos. Então ela vai precisando fazer cada vez mais aquelas ações para se livrar do desconforto. Então veja o tamanho do problema que o toque pode causar na vida de alguém. Há diferentes formatos em que a pessoa pode ter ali essa preocupação. Eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Eu comentei sobre a compulsão de lavar as mãos, mas não necessariamente uma pessoa com toque tem que ter essa compulsão. É muito comum as pessoas sofrerem de pensamentos intrusivos. Sabe chiclete, quando gruda no cabelo? Ou quando a gente ouve aquela música bem repetitiva, que depois de horas parece que a música não sai da nossa cabeça? É mais ou menos isso que uma pessoa sente com um pensamento intrusivo. É como se o pensamento falasse assim: pega aquela faca, vai, pega aquela faca, vai, vai. Como se fosse comandos, né? Como se fosse ali um pedido. Na hora que a pessoa nota esse pensamento dentro da própria mente, ela fica apavorada. Ela quer se livrar daquilo de todo custo. Essa é a principal característica do sintoma obsessivo. Esse termo se chama ego distônico, ou seja, ela quer afastar essa sensação, ela quer se livrar dessa sensação com todas as forças. E muitas vezes ela consegue, fazendo uma oração, fazendo algum tipo de gestual, tocando em alguma coisa no ambiente. Também é muito comum sintomas onde os pensamentos intrusivos questionam a orientação sexual da própria pessoa. Então, imagine um adolescente que está ali começando, né, a formar o círculo social e aí a mente começa a falar: será que você realmente gosta de outras mulheres? Será que você não gosta de homens? E aí muitas vezes a pessoa começa a ficar preocupada em relação à própria identidade. O que ela vai fazer com essa preocupação, o que ela vai fazer com esses pensamentos é muito mais importante do que o pensamento em si. Eu vou te dar um exemplo. Para um pouquinho, puxa o ar, solta. Respira comigo. Presta atenção no que eu vou dizer agora para você. Me promete. Não pensa num elefante branco. Não pensa no elefante branco. Sabe um elefante branco? Então, não pensa nele. Sabe, um elefante com as 4 patas, as orelhonas, a tromba, o rabinho. Não pensa no elefante. Bom, é humanamente impossível a gente tirar uma informação do nosso cérebro. Quando eu falo para você não pense em um elefante, ainda que você tenha, vou pensar numa cachoeira, vou pensar num abacaxi, independente do que você tenha se esforçado, o elefante branco continuou na sua mente. E quanto mais a gente se esforça para tentar subtrair uma informação do nosso cérebro, mais fortalecida aquela rede de neurônios acaba ficando dentro da nossa cabeça. Isso significa que o nosso cérebro ele funciona por adição e nunca por subtração. Se eu tento tirar um pensamento, se eu tento tirar uma sensação, se eu tento suprimir uma experiência, eu acabo reforçando aquela sensação, eu acabo
reforçando aquele pensamento, fazendo com que a rede de neurônios, o circuito cerebral envolvido naquele pensamento ou naquela experiência fique ainda mais fortalecida. Então, como superar o toque? Como parar de fazer esses rituais? Como lidar com esses pensamentos que parecem invadir a cabeça da pessoa e causar tamanho desconforto? Há um tratamento muito específico, baseado em evidências, dentro das linhas da terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de tratamento se chama EPR, Exposição com Prevenção de Respostas. O principal objetivo desse tratamento é ajudar a pessoa com toque a experienciar esses pensamentos, essas sensações que invadem ali a pessoa, sem necessariamente cumprir os rituais. Imagine o nível de desconforto das primeiras sessões. É muito desconfortável. Mas o melhor, veja, nesse gráfico aqui, o nível de ansiedade e preocupação das primeiras sessões vai reduzindo drasticamente ao longo de todo o tratamento. Então, as sessões de terapia para superar o toque envolvem exercícios práticos. Primeiro, compreender o problema e depois lidar com ele de uma forma diferente. Outro grande objetivo desse tipo de terapia com exposição e prevenção de respostas é ajudar a pessoa a separar o que ela pensa do que ela é. Eu posso pensar que sou uma baleia. Eu posso pensar que sou uma lâmpada. E eu posso acreditar muito nesses dois pensamentos. Mas isso não me faz uma baleia e uma lâmpada. Se fosse assim, se eu acreditasse tanto, que eu posso ser o próximo ganhador da Mega Sena, todo mundo ali iria começar a jogar a Mega Sena. Se eu falasse para vocês, eu sei qual vai ser o próximo número da Mega Sena. O fato de eu acreditar que eu sei quais serão os próximos números sorteados pela Mega Sena não garante que aqueles serão os números sorteados. Então há uma diferença. Aquilo que nós pensamos sobre nós só diz o que a gente pensa sobre nós. Faz sentido? Deixa aqui nos comentários se isso faz sentido, porque nós somos muito estimulados ao longo de toda a nossa cultura a acreditar que para uma mudança externa é preciso haver uma mudança interna. Que para que a gente consiga sucesso, para que a gente consiga alcançar determinados objetivos, nós precisamos primeiro mudar a nossa mente. Isso é uma cilada. Isso não é verdade. Ao contrário, quanto mais a gente tenta mudar um pensamento que já está lá, mais fortalecido aquele pensamento vai ficando dentro de nós. Então, o que precisa mudar não é o pensamento, mas a forma que a gente lida com aquilo que passa na nossa cabeça. E esse tipo de tratamento, dentro da terapia cognitivo-comportamental, ajuda as pessoas que sofrem com sintomas de toque a mudar esse relacionamento da própria cabeça. O toque, ele tem um tratamento padrão além da terapia com acompanhamento médico. Então, de uma maneira geral, é indicado que além da terapia também seja feito um acompanhamento médico, porque grande parte desses pensamentos que parecem brotar da cabeça da pessoa é resultado de uma alteração em uma circuitaria muito específica que, com a regulação de serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para o estabelecimento do nosso humor mais saudável, se regula. Então, essa alteração de serotonina em determinadas regiões do nosso cérebro, conforme você pode ver na imagem, ajuda na regulação dos sintomas do toque. Me conta, quais temas você gostaria que eu comentasse mais aqui? Eu pensei em trazer 5 dicas práticas de como lidar com cada tipo de toque, mas deixa aqui nos comentários se esse é um conteúdo relevante para você.
Eu sigo acreditando que ações diferentes podem gerar resultados diferentes. Meu nome é Luan Carvalho, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero muito te ajudar. Até a próxima, tchau!